Boa tarde, querido. Boa tarde, meu irmão Moseica. Boa tarde. Hoje mais uma maçonaria em pauta e hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal. Hoje nós estamos aqui com o nosso poderoso irmão Ruberval Quirino, que é hoje membro, obreiro da loja Cavaleiros da Pátria, número 4209 do Grande Oriente do Brasil, Amazonas, e também exerce o cargo de secretário estadual de Previdência e Assistência do GOB-AM. E nós vamos tratar aqui basicamente de assuntos da sua vida maçônica, né? Nós vamos falar, você vai falar, né? Na verdade, como você iniciou, quem te iniciou e o porquê e o que te faz seguir até hoje, quem te incentivou. Então, querido, o microfone e a sala é todo seu. Bom, meu irmão Moseica, sim, meu pai foi iniciado na maçonaria pelas mãos do nosso irmão Manuel Nogueira, já no Oriente Eterno, na loja Moacir Alves. E durante muito tempo o nosso escritório, a Quirino Corretora, funcionou em cima da loja Vitórias das Nações Unidas, né? Então, Já ali no Dom Bosco, já? já aqui na Praça Dom Bosco, tá? Então o nosso escritório funcionava lá onde hoje é o salão de banquete. E a loja embaixo funcionava a Vitória das Nações Unidas e outras lojas, inclusive a Moacir Alves. Eu nasci naquele templo, né? Mas a Moacir também já era lá na Vitória? A Moacir Alves é uma loja que não tem templo, né? E por não ter prédio próprio, ela funcionou em vários lugares. Funcionou hoje onde é a Comab, funcionou na Amazônia Brasileira, funcionou na Vitória das Nações Unidas. Então ela teve vários. No templo do rito brasileiro, lá no Fraternidade Universal. Fraternidade Universal. Então, assim, ela sempre, por não ter um templo próprio, sempre ficou vagando pelos templos aí, de acordo com cada venerável, de acordo com cada gestão que achava que era melhor naquele momento, né? Mas ela participou, por exemplo, ativamente na construção do templo da Fraternidade Universal, certo? Então sempre foi uma loja muito ativa dentro do Grande Oriente do Brasil, Amazonas. Entendi. Então você iniciou na Moacir Alves mesmo? Moacir Alves. Em que ano você iniciou? Ano de cabeça eu não lembro, acho que foi 99 ou 2000. Caramba. 2000. Mas chegou de lá pra cá, você chegou a adormecer em algum momento? Eu adormeci quando eu saí para fazer faculdade, né? Aí eu dei uma parada de quase 4 anos. Ah, 4 anos adormecido, né? Mas quem te incentivou? Me fala aí um pouquinho mais. Como você veio parar na Na ordem? verdade, houve um desincentivo, né? Olha. Interessante, né? Porque assim, o nosso escritório era em cima da Vitória das Nações Unidas. E a Vitória das Nações Unidas, nessa época, tinha loja quase todos os dias. Caramba. 3 vezes na semana, pelo menos. Então, os irmãos chegavam cedo, 17 horas, 18 horas, ficavam lá, tomavam um café lá no escritório. E eu sempre ouvia aquela rincha dos irmãos, aquele negócio, isso é um sacana, isso não vale nada, papapá. E aquilo me desincentivou a iniciar na maçonaria. Eu brinco que eu tive em uma noite, 23 convites para entrar na maçonaria. 23 convites em um só dia? 23 convites numa só noite, porque foi justamente quando meu pai foi elevado a companheiro. E nós tínhamos um tio na época, né? Ele era do Ibama e ele conseguiu lá umas bandas de tambaqui. E eu fui para esse evento para servir, né, os tios quando terminou a elevação do meu pai e dos outros irmãos gêmeos dele. E então nesse dia todo mundo perguntava, pô, Quirino, né, que não era o Quirino, Ruberval, né? Ruberval por quê? Porque Quirino era meu pai, né? Uhum. Ruberval, por que tu não inicia? Ah, olha, porque eu vejo vocês brigando tanto, um falando mal do outro, que pra mim isso aí não vai rolar, tá? E um certo dia, um irmão chamado Ari Oran Barros, ele tinha um ditado, né? Ele disse: Barros e barro batuta, não é como os outros Barros filho da... e eu
ele conversando comigo, já numa outra situação, ele perguntou, Roberval, por que tu não inicia na maçonaria? Aí eu tratei da mesma maneira que eu sempre tratei, né? Porque eu não vejo essa irmandade que vocês pregam de um modo mais amplo. Eu vejo um falando mal do outro, até porque as pessoas chegam lá no escritório e comentam, por que aquele venerável fez isso, por que aquela pessoa fez isso. Sim. E eu achava aquilo fora do contexto do que se pregava na maçonaria. Aí ele virou para mim, lembro como se fosse hoje, meu filho, tu tem família? Eu digo, tenho, óbvio que eu tenho. Pois é, na família da gente tem os caras que prestam, os caras que não prestam, os caras que não faz nada, os caras que fazem muita coisa, os caras que estão ali só para falar dos outros. Isso aí. Então a maçonaria é isso aí, é uma família. Então sempre vai ter um filho de uma pi que venha falar mal um do outro. Então se você for levar por esse ponto de vista, você nunca vai estar na ordem. Então olhe como uma família e entenda que você pode fazer a diferença. Aí mudou completamente o meu entendimento daquilo. Eu tinha uma visão deturpada e aí comecei a fazer maçonaria e nós iniciamos. Na minha iniciação foram 5 irmãos que iniciaram, 3 de sangue. Eu, meu irmão Rodnilson e o meu irmão Hildes, que iniciamos no mesmo dia. Mais 2 que não eram irmãos de sangue, né? Mas e seus irmãos de sangue continuam até hoje? Não, eles estão... Desde quando a gente fechou a Moacir Alves, que a gente fechou a força de expressão, né? Desde quando a Moacir Alves foi interrompido os trabalhos na minha gestão, eles abandonaram e não quiseram mais seguir em loja nenhuma. Porque realmente foi um traumático. A história é bem complicada em relação ao entendimento que a gente teve naquele momento. E esses outros 2 que não são de sangue, tem contato com eles, não? Tenho assim, o Alberto, esse foi o primeiro a abandonar, né? Alberto Carvalho, e o outro chegou a ser venerável da Verdadeira Luz, então na época, Mensageiro dos Solimões. Porque a Verdadeira Luz era outra loja, né? Então a sua ergueu como Verdadeira Luz, é isso? A Mensageiro dos Solimões foi uma dissidência da Moacir Alves. Em determinado momento, um grupo de irmãos... Porque a história da maçonaria no Amazonas é assim, né? A loja cresce, em determinado momento ela racha. Infelizmente é isso, né? Então a Moacir Alves foi loja de muitos momentos da sua vida, da sua existência, de 50, 60 mestres. Eu tive a oportunidade, logo assim que a gente estava trocando de sede, né? De ter acesso a alguns arquivos, boletins antigos. E teve tempos em que a Moacir Alves iniciava por mês ali 3, 4, 5 por mês, é um número muito alto. Um número bem significativo. Tendo em vista que nós aqui no Oriente de Manaus, né, do Amazonas, tem lojas que não tem movimentação positiva há mais de 5 anos. Então uma loja iniciar por mês 3, 4 Se fosse 1 por mês, seriam 12 por ano. Já é uma média muito boa. Já é uma média muito boa. Muito boa. É bem difícil de pegar. Quando a Moacir partiu lá rachou, como a gente costuma dizer, lá na gestão eu acho como era o nome dele, rapaz, Barbosa, aí criou a Mensageiro dos Solimões. Então, os irmãos que saíram criaram a Mensageiro dos Solimões. Que partiu e criou o Goal. Que agora é a Goa, né? Não, que é o do Richard Maia, que é aquela... A Glembe? É Gleiber? É aquela lá de fora, lá. Não, tem aqui na nossa região aqui, mas... o do Richard, o famoso, Richard, eu não conheço. Pois é, o Richard Maia foi... Dissidência da Mensageiro de Solimões. Nesse momento a Mensageiro fecha e depois vem como Verdadeira Luz. Tá. Isso na década de 80 para 90, né? Você não estava não tinha iniciado ainda? Não, já tinha iniciado. Então já para cá. Já de 2000 para cá. 2000 para cá, né? Porque a Verdadeira Luz ela é de 80 e pouco, se não me engano, o Barbosa foi o meu venerável de iniciação.
A Verdadeira Luz hoje ainda é uma loja forte, né? É. É uma das mais, com mais obreiros hoje do GOB, AM, né? E assim, e o que você espera do futuro da maçonaria amazonense? Bom, nós temos um trabalho forte desses últimos anos. Eu posso falar por mim, né, que eu participo ativamente da gestão do Grande Oriente do Brasil Amazonas nos últimos pelo menos 8 anos aí, 7, 8 anos, e a expectativa que eu tenho é que se continue esse crescimento, que a gente consiga dar uma maior visibilidade à ordem, certo? E para quê? Para que as pessoas criem o interesse, aquilo que o Ari fez comigo lá no passado, tire aquela visão de uma entidade que não soma, que não ajuda, que tem problemas com a religião, que tem problemas com a sociedade, que admira o bode, que faz aquilo outro, e passe a mostrar para a sociedade que nós somos homens livres e de bons costumes, que estamos aqui nada mais, nada menos para ajudar o próximo dentro das condições da nossa entidade. É porque assim, o que eu costumo ver ultimamente, né, eu tenho conversado muito com alguns irmãos, é sobre diversos irmãos que só querem ocupar um cargo por ocupar, né? Eles querem ser venerável por ser venerável, ele quer ser um secretário de loja só para ter o status que ele foi secretário de loja, vigilante, de repente um secretário no executivo, um deputado. E o cara, eu costumo dizer assim, quando você vai ter qualquer tipo de cargo, seja ele qual for, do menor para o maior, eu acho que você tem que se perguntar primeiro, o que eu posso somar? Eu vou ser só mais um ou eu posso fazer a diferença? Fazer a diferença. Exatamente. E cada um faz a diferença no seu momento. Nem todos fazem. Mas, por exemplo, ninguém é substituível, nós sabemos disso. Mas você tem que fazer a diferença de alguma maneira. Não simplesmente chegar ali, botar um colar, botar uma joia e dizer assim, não, eu sou. Não, eu estou. Não, você tem que dizer assim, não, eu estou aqui porque eu sei que eu posso fazer a diferença, posso somar. Posso fazer melhor. Melhor. E assim vai. Então, como você disse, ajudar as pessoas, como é um dos nossos juramentos, ele também pode fazer isso. Quando você vai se tornar maçom, assim, cara, eu quero ser maçom. É transformar homens bons e melhores, cada dia que passa, né? E o que você tem mais a dizer sobre isso? Tu sabes que essa semana, toda terça-feira, na Cavaleiros da Pátria, nós temos um trabalho com os aprendizes de estudo, dos rituais. Excelente iniciativa, inclusive. E nessa terça-feira passada, nós estávamos falando sobre assuntos gerais, e um dos assuntos foi justamente essa questão do que o aprendiz começa a fazer dentro de loja, né? Aí, que ele vem como aprendiz, que ele tem que saber qual a posição de cada irmão, que cada irmão ocupa dentro de loja, que uma facilitação para isso aí é ele pegar os colares e colocar nas cadeiras, ou fazer a distribuição. Então isso faz com que ele aprenda as posições, e aí a gente estava tratando disso. E aí eu disse assim, nós precisamos entender que todas as funções dentro de loja são muito interessantes e devem ser trabalhadas com afinco. Para quê? Para que aquela loja tenha história. Vou dar um exemplo de uma função da loja que ninguém quase nem ouve falar. Bibliotecário. Verdade, tem outros aí. Tá. Foi o exemplo que eu utilizei nesse bate-papo com os nossos aprendizes lá. Bibliotecário. Qual a função dele? Chegar lá, sentar e ficar caladinho, porque ele não tem fala, ele não tem circulação, ele não faz nada dentro de loja. E o que ele deveria fazer? Pegar todos os trabalhos dos aprendizes, dos companheiros, dos mestres, as literaturas possíveis de PDF hoje, já com essa facilidade, arquivar isso em caixas separadas, hoje em pastas separadas, já que tudo hoje é escaneado e PDF. No meu tempo, no tempo de Moacir, nós tínhamos 3 caixas lá. Uma caixa de trabalho de aprendiz, uma caixa de trabalho de companheiros, uma caixa de trabalho de mestre.
certo? E fazer a compilação disso, e fazer uma lista e disponibilizar para os irmãos quando chegam nesses graus. Foi iniciado, ó, tem esses trabalhos aqui, vai lá, estuda os trabalhos para você poder fazer o teu, certo? E isso é o trabalho do bibliotecário. E o que a gente faz hoje? Não, nem coloca ninguém, não faz. Não só isso, né? Só tô dando um exemplo. Não, mas eu vou pegar até um gancho sobre isso aí. É interessante a falta de cuidado que algumas lojas, eu acho que quase todas, se duvidar, não só aqui do Amazonas, aí, nível Brasil, é a falta da história, né? Que a história se perde. A gente vai ver ali vários irmãos que eram secretários, que já foram por Oriente Eterno, e junto com ele levaram a história da loja. A história aquele pedaço da história. Da história. Muitas lojas não dão valor à ata, que é uma documentação super importante. Eu vejo muito a loja, a Vitória das Nações Unidas, por exemplo, dá um valor absurdo. O secretário ainda faz à mão, depois ele escaneia, guarda, e depois vai lá, encaderna aquela ata para que fique para as próximas gerações. Mesmo que tenha digitalizada, que é interessante hoje em dia, como você mesmo está falando, que os tempos são outros, né? Mas essa história não pode acabar. Se você perguntar a história de 90% das lojas aqui, ninguém sabe. Mesmo aqueles antigos. Porque cada parte da história, aquele que escreveu ou que participou, ele termina guardando para si. Exatamente. Então, por exemplo, assim, não existe um arquivo, que daí seria também do bibliotecário lá, um arquivo dos livros de ata, um arquivo dos livros de presença. É o que deveria ter. Isso cria lacunas. E como cria? E como cria lacunas? E assim, como é que você vai contar uma história se você não tem nada... Os antigos iam lá na pedra e desenhava. Exato. O menino, o recém-nascido, ia crescendo. Ia crescendo, ia tendo uma história. Hoje a gente não tem. Se você pegar uma loja nova, aí vai até ter. Mas você pegar uma loja que tem 75, 77 anos, acabou a história dela. Não vou longe, não. Esse ano, no dia 20 próximo agora, passado, essa semana, né? Segunda-feira dessa semana agora, 20. Nós fizemos 11 anos a Cavaleiro da Pátria. Isso. 11 anos de existência. O ano passado, nos nossos 10 anos, nós fizemos uma comenda chamada Luiz Gonzaga Pinto, e foi dado a todos os que foram veneráveis da nossa loja, e aos que mais visitaram a nossa loja, tá? Os irmãos que mais visitaram a loja receberam a comenda. O que mais visitou, o segundo lugar que mais visitou, o segundo irmão que mais visitou e o terceiro irmão que mais visitou. Pasme, em 10 anos eu só consegui achar 3 livros de presença. Que isso? Então eu tenho uma lacuna aí de mais de 5 anos sem registro. E olha que eu tomei o cuidado de, durante quase um ano, na minha hora de folga, fazer o quê? Pegar o livro de presença, a sessão do dia tal, participou fulano, beltrano, ciclano, do quadro. Então eu tenho catalogado desses livros que eu consegui, todos os irmãos que tiveram naquela data, tá? E tenho catalogado de todos os visitantes que tiveram naquela data. Então eu consegui, numa planilha, verificar quem eram os irmãos que mais visitaram nos últimos anos. Então, com isso, a gente conseguiu verificar essa situação. Consegui verificar, por exemplo, que nós temos um irmão de loja que não tinha faltas. Caramba! Tu já pensou o cara com quase 10 anos de loja não ter falta? Quase nenhuma, né? Legal. Entendeu? É difícil, né? É difícil. E isso a gente... Aí volta aquela situação que você falou. Quando o cara está no colar do deputado, do secretário, ele não vai em loja porque ele tem a prerrogativa de não ter presença. Mas nós temos irmãos que, mesmo com essa prerrogativa de não ter presença, e a nossa loja, eu costumo dizer que é uma loja prejudicada, né? Porque assim, nós temos hoje 3 secretários de uma loja que tem 18 mestres. É você, o Jean Paul e o Alexandre. E o Alexandre, né? Isso. O Alexandre também, mas o Julinho também é de lá, não é? Não, o Julinho não é da nossa loja. Ah, eu achei que não, tá certo. Dois grão-mestres, né? O Armando é da nossa loja
e o Percival O agora Percival eleito da nossa loja. Exatamente. Certo? E são irmãos que... E assim, então é uma loja que eu chamo de prejudicada, por quê? Porque fica doando os irmãos para... Porque eles acabam também frequentando outras lojas nesse meio tempo, né? Não, então... na verdade a soma. Esses irmãos vêm de outras lojas para nos ajudar. Também, certo? Porque se tirar esses irmãos que são filiados na loja, a loja fica sem pernas. Tanto é que a gente não conseguiu fazer eleição agora por causa disso. Fica ruim. Deixa só te pedir um favor. Dá uma descida naquela câmera ali pra mim, por favor. Dou sim. Só um minutinho. Isso aí é tal de ao vivo, tá vendo aí? Tal de ao vivo é prejudicial. Mais um pouquinho. Aí, guerreiro, tá ótimo. Beleza, obrigado. Desculpa Voltando. aí. Voltando ao assunto aqui, agora acabaram de cortar você, mano. Não, pô, você teve que sair e expor tua figura ali, pô. Obrigado. Tá vendo? Só tá nós dois aqui, então é um dos primeiros podcasts, a gente vai melhorando cada dia mais. Então, assim, a expectativa disso tudo é que nós consigamos fazer uma maçonaria mais forte. Por quê? Porque a maçonaria é uma entidade, uma organização, certo? Que trabalha para o próximo. Sim. Sem ser exposta. O tempo todo. E o tempo todo nós ajudamos as pessoas sem querer que isso seja demonstrado. E o pior, todas as vezes que alguém quis mostrar alguma coisa usando a maçonaria, foi para um mau uso. Isso que é ruim, né? Esse então, para o mau uso que... A gente faz as coisas, não quer ser enxergado, mas... Né? E sempre que aparece um indivíduo que mostra, nós vamos fazer... Lá vai a enganação. E aí a gente, se você for olhar num passado não tão distante como diz lá a história, você vai ver que tem muita gente aí que já usou a nossa ordem para benefício próprio. Muito. Certo? E pior, ainda deixou a nossa imagem denegrida dentro para a sociedade. Isso é muito ruim, né? A gente vê vários aí, Illuminati, estão se dizendo Illuminati, venha ser rico. E a gente recebe também, eu só quero entrar para a maçonaria para ser rico. Outros são curiosos, porque me disseram que aí só tem milionário. Se ele soubesse o quanto a gente gasta para ser maçom. mas vamos lá. Para você ser maçom, você não pode ser pobretão. Não pode. Por quê? Porque o que você gasta para se manter na maçonaria é só você colocar aí na ponta do lápis. Eu discuti isso aí um dia desse. O cara disse assim para mim, né? Querido, só quer estar em evidência porque ele vai para muitas lojas. Caracas, quanto custa para você ir para uma loja? Você deixar sua família, você se dispor a gastar o teu combustível, a depreciação do teu carro, ou mesmo o Uber para ir, a mesma coisa para voltar, certo? Contribuir com o troco de solidariedade, beneficência, chame como quiser, mas é um dos nossos carros-chefe para ajudar as pessoas, para ajudar a sociedade, para ajudar ninguém vê isso. Ninguém vê isso. Exatamente. Ninguém, só vê a parte boa. Só vê essa situação. É aquilo que eu acabei de falar lá atrás. É o cara que às vezes quer só que você tá querendo estar bem, mas ele não vê o quanto você sofre, você cansa. Você tem, às vezes, domingo, o cara tá te ligando para alguma coisa, ainda mais a sua pasta, que é uma pasta complicadíssima. Aí o cara, domingo, não, que eu preciso, tal dia, eu preciso de tal coisa, e me ajuda, e ninguém vê essa parte. Isso é muito ruim. O cara, como você costuma dizer muito, não gosta de ler, mas quer que você lê para ele. Isso é muito ruim também. E a gente vê isso cada dia mais, né? Eu vou te contar uma história recente, que a cunhada, ela diz assim: eu não quero você novamente como secretário de Previdência. Por quê? O dia desse aconteceu domingo, de sábado para domingo, na madrugada, tipo umas 3 horas da manhã, o telefone toca. E eu não deixo de atender o telefone, não deixo por causa do meu negócio profano e não deixo por causa das responsabilidades que a gente tem. Atendo o telefone,
uma voz de uma mulher do lado de lá. Meu cunhado, pelo amor de Deus, venha me ajudar, você precisa vir aqui na minha casa, que eu estou precisando. E eu acabei de acordar, né, sem rumo ainda, né? E neste momento a cunhada que estava deitada do meu lado, a filha dela, né, nossa filha estava para a rua, ela escutou voz de mulher, já pulou lá desesperada, pensava que tinha acontecido alguma coisa com a Jéssica. Aí o que foi com ela? Se acalma, o que está acontecendo? Aí eu disse, não, porque o seu irmão está passando mal aqui. Aí eu fui tentar conversar com ela para saber qual era a causa, para saber se a gente ligar para um SAMU para ir buscar, exato. Ou se realmente precisa de ir lá, né? Então você tem que entender naquele momento, e sem contar que eu estava acordando, né? Sem totalmente grog ainda. Aí ela disse, não, é porque o seu irmão, ele tá com... pegou espírito aqui. Pegou espírito aqui e o caboclo tá incorporado dele, né? E o caboclo tá incorporado dele. Aí eu digo, rapaz, não faz isso, não. Pera aí que eu vou desligar o telefone, mas eu vou lhe retornar, porque eu vou procurar alguém que possa me dar uma orientação que não é de previdência. De como proceder nessa situação, né? Aí eu até tentei ligar para uns irmãos que eu sei que são daquele lá, né? Aí, Ranieri, Thales, eu acho que isso é para você. Será? O próprio Wagner, né? É o Wagner do tambor também, né? Aí eu peguei e não consegui falar com ninguém. 4 horas da manhã, quem é que vai atender, né? Aí eu retornei para ela, cunhada, como é que tá a situação? Ela disse, não, ele já voltou assim, né? Já voltou assim, já tá mais tranquilo aqui. Acho que agora ele vai dormir. Eu digo, tudo bem. Tomara que durma. Quando é de manhã, eu volto a falar com você. Mas tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Mas veja só, é cômico. É trágico, né? É trágico. Agora tu imagina a que ponto as pessoas se dispõem a trabalhar pela ordem e para que as pessoas se sintam dessa maneira. Exatamente. Aí depois vem um filho, falar merda lá durante as eleições, que nós estamos aqui só para usar colar, nós estamos aqui só para bater, não sei o que, não sei o que lá. Então isso aí me deixou bastante chateado, eu até bati boca com o cidadão lá. Mas assim, a trajetória na maçonaria para mim, certo? Já fui instalado, já fui venerável da Moacir Alves 2 vezes, já fui secretário adjunto de Previdência, fui secretário de Transporte e Hospedagem. Caramba! Bastante coisa, né? Já secretário adjunto de novo de Previdência, com a passagem do nosso irmão Ricardo. Assumia a pasta num momento delicadíssimo, né? Quando eu assumi a pasta, nós estávamos em plena pandemia. Nós tivemos aí mais de 400 atendimentos, e aí esses atendimentos foram de todos os níveis, né? Então a ordem, o Grande Oriente do Brasil Amazonas, tem sua eficiência hoje, tem sua eficácia hoje por causa da eficiência de muitos secretários. Sim. Certo? Então hoje nós estamos com uma equipe muito boa, e isso aí que vem fazendo com que a gente consiga esse destaque. Apesar de que ainda tem pessoas que param e ficam só a criticar sem se movimentar. Mas isso vai existir sempre, né? Infelizmente. Somos humanos, né? Somos pessoas, então sempre vai ter. Mas assim, isso é inevitável, né? Então, como eu leio, costumo ler sobre isso, não se assuste, porque a maçonaria, ela é perfeita e ela está completa, o ser humano não. E nós somos uma extensão da sociedade. A sociedade, ela não é perfeita. Então isso a gente vai sempre estar sofrendo, isso aí é inevitável. Agora cabe cada um de nós não abaixar a cabeça e deixar com que isso te abale, né? E você deixe de fazer o que você jurou fazer. Porque infelizmente tem muitas pessoas que entraram na maçonaria, mas nunca iniciaram. E sim, temos aqueles que iniciaram, são 100% iniciados, né? Temos aqueles caras que só querem usar, como diz o nosso irmão Muniz, anel, fazer uma tatuagem para dizer que para pôr status e tal.
E tem aqueles caras que vieram para somar da sua maneira, através de estudos, que podem passar conhecimento. Tem os caras que trabalham em prol da ordem. Tem outros que dispõem de tempo para poder levar alguma coisa, para fazer uma filantropia, uma caridade, qualquer que seja. E infelizmente tem aqueles que são o que são. Que a gente não precisa nem falar o que é. Mas tu sabes que uma coisa que me deixa chateado na humanidade, não na ordem, é que você se predispõe a uma coisa que você não vai cumprir. Exato. Isso que me deixa. Bom, ó, nós vamos fazer. Eu não vou. Mais fácil, mais bonito. Eu não vou. Mas não vou, eu não vou ter condições, eu não vou poder, então eu não vou. Agora tem aquele. Não, vamos lá. Eu tô aqui para apoiar. Tarará, quando chega na hora, vira de costa e. É horrível. E aí você conta com esse cara e. Você conta e você fica na mão. Exatamente. É assim, cara. Infelizmente a gente vai passar muito ainda por isso aí. E a gente tá numa leva muito escura. A gente vai sofrer um pouquinho mais agora, porque existem lojas que querem iniciar por iniciar. Não passam. E veneráveis que só querem se instalar. Tem. Eu soube de uma história negresca numa loja recentemente que não vale nem o comentário. Não, mas infelizmente, complicado. Infelizmente, eles só querem instalar para dizer que é MI e acabou. Vai virar mais um pombo. E não fazem nada para somar. Isso a gente vê diariamente. Veneráveis só querem bater malete. Não querem fazer o que ele jurou, que ele foi instruído a fazer. E é aquilo que você mesmo falou, do arquiteto, do cargo que quer que seja. É o cara fazer aquilo com gosto. Não, o que eu sou? Eu sou arquiteto. Né? Eu vou lá ajudar a arrumar o templo. Eu vou chegar um pouco mais cedo. Eu sou bibliotecário. Vou fazer a reunião. Vou fazer uma mini biblioteca aqui também. Separar, escanear os trabalhos, se for o caso. E entre outros, né? Tem o mestre de banquete, que também quase não se usa. Mas tem aquele maçom que só vai para o ágape, não quer saber. Só vai pelo ágape. Pelo ágape, aí tem aquele cara que não tem de instrução, já fica puto. Tem que ser rápido. Calma, cara, a gente tá estudando. Eu tenho a história dessa aí, também, tu sabe, né? Exato. Então, se é uma oficina de estudos, aí o cara me passa uma pauta de 30 páginas, quer que o cara resuma tudo em meia página. Aí o cara faz um trabalho ruim e fala que o cara fez um trabalho péssimo. Mas ele não viu que o cara fez uma porcaria de trabalho, porque o cara foi pressionado a fazer com menos tempo e menos condições. Então, às vezes, a gente está pecando muito nisso. Porque chega 8 horas, está doido para chegar 9, e chegar 9h30 está demorando muito. Tu não conheceste meu pai, não, Pedro Quirino, né? Infelizmente não. Pois é, aquilo ali era uma figura. Eu o chamava de anzol. Por quê? Por quê? Porque você saía andando daqui ali pro Mindu, certo? Se ele não engatasse umas 10 vezes para ficar batendo papo de conversa fiada daqui para ali, não era o Pedro Quirino. É mesmo, então, ele parecia anzol. De vez em quando ele engatava com ele encostava no bar para tomar um café, olhava para tua cara, já puxava um assunto, conversava 15 minutos contigo lá. Certo? E ele tinha um ditado que dizia o seguinte: meu filho, não importa se você vai ser médico ou lixeiro, certo? Você tem que ser o melhor. Sempre o melhor, exatamente. Sempre o melhor. Então, se você se assume para fazer exercer uma determinada função, dê o melhor de você. Para quê? Porque é essa a função do ser humano na sociedade. Entendeu? Então era muito eu penso muito assim também, cara, porque se você for só para dizer que mais um é melhor não se apresentar. Melhor nem fazer. Você vai acabar atrapalhando e de repente tira até uma vaga, uma possibilidade de alguém que queira fazer alguma coisa. É isso aí. Que é pior ainda, né? Verdade. Eu penso dessa forma e sempre pensei. Mas tem pessoas que não pensam, né? E a gente somos indivíduos, né? Cada um pensa de uma forma diferente. Infelizmente. Mas assim, acho que é caminhando dessa maneira que a gente vai para frente. E agora, acabando essas eleições, graças a Deus, vamos voltar à normalidade. Vai vir agora as eleições para veneráveis de loja também. Mas é mais tranquilo, creio eu. Tomara que seja mais tranquilo, na verdade. As divergências são internas, né? Isso. Então cabe a nós que estamos à frente do Grande Orelha do Brasil Amazonas, só orientar para que não se cometam erros
Como já se cometeram várias vezes. Né? Para que não se cometam erros e de repente deixe margem para. Porque assim, criticar é fácil. Agora, ajudar, orientar, chegar lá, ensinar, isso aí é difícil. Difícil demais, cara, porque falta um pouco, como você mesmo disse mais cedo, falta um pouco de leitura, cara, porque os caras não querem. Querem que você faça. Não, mas você tem que fazer. Porque você é o guarda dos selos, você é obrigado a fazer. Não sou obrigado a fazer, eu sou obrigado a te orientar. E o processo daqui para frente, você mandando o processo corretamente, eu vou avaliar e a gente vai dar seguimento. Não adianta chegar e falar assim, não, tem que ser feito, você vai ter que fazer tudo porque você... Não. E assim, você pode pegar, eu costumo fazer aquele você sabia, né, que é quase diário. Isso tem ajudado muito a compreensão. Mas aí que tá. Muitas vezes eu mando à tarde. Não, como é que eu faço? O que diz o artigo? Eu falei, cara, você viu o Você Sabia de hoje? Não, mas eu te mandei. Ah, não me atentei. Aí eu falei, cara, lê lá que vai estar lá. Aí passa 10 minutos, cara, eu preciso fazer o processo assim e tal. E eu não sei como fazer. Eu falei, você leu o Você Sabia de hoje? De novo, tô te perguntando pela segunda vez só hoje. Não. Então vai lá, lê. Eu tô quase adivinhando quem foi. São vários. Não, o pior de tudo é isso, cara. Que se fosse um só, eu não falava mais nada. Não, eu participei de uma oitiva, de uma frase do mestre dizer o seguinte: olha, não se pode dar instrução de RGF para um aprendiz. Mas por que não? Aí eu perguntei pra pessoa, né? Digo, rapaz, quando você inicia, você recebe alguns documentos, algumas literaturas. Exatamente isso aí. O Ritual de Aprendiz, a Constituição do Grande Oriente do Brasil, isso. Regulamento Geral da Federação e outros lá. O regulamento interno da loja, isso aí, mas... Não vou nem entrar nesse método porque algumas lojas não têm, e algumas que eu digo é uma boa parcela dela. Mas os três principais são Ritual, Constituição e RGF. Se o cara recebe no dia que ele inicia, como é que ele não pode ter conhecimento daquilo? Ele tem, inclusive isso aí faz parte do juramento. Inclusive isso faz parte do aprendizado. O aprendizado você tem que saber tudo aquilo que a gente já sabe, né? Saber é obrigação do maçom, saber a Constituição, o Regulamento Geral da Federação e as leis. É a obrigação dele. Então, quando as pessoas têm muito a visão do maçom, só é maçom a partir de mestre. Não, ele é maçom a partir da iniciação em diante. Lógico, existem coisas que fora isso, porque ele tem direito a todas as prerrogativas do grau dele. E todas as prerrogativas que estão ali no RGF, ele vai ter que cumprir, ele tem que saber. Pô. Como é que eu vou cumprir se eu não sei? Exatamente. Eu tenho a obrigação de saber. Então não poderia ser aberto. Aí alguns mestres assim, o Mosaica não pode fazer isso porque ele é aprendiz. O Mosaica não pode participar participar de uma sessão econômica porque ele é aprendiz. Peraí, na vida profana, às vezes o cara é diretor de uma empresa que não sei o que. Isso me falaram essa semana, tá? O cara é diretor de uma empresa, o cara é formado, pós-graduado na área de gestão. Por que eu vou isolar só porque ele iniciou na maçonaria? Ele tem que saber, cara. Ele tem que saber. E finanças de loja é coisa para todo mundo. Existe um CNPJ para isso, né? Então é isso aí, querido. Eu acho que para nossa volta do podcast, eu acho que nós estamos aqui agora 38 minutos falando, conversando. Passa muito rápido, né? Passa. Então a gente vai encerrar por aqui. Quero te agradecer mais uma vez. Acho que é o segundo ou terceiro que a gente faz. E vamos ver se a gente faz um outro semana que vem. E a gente chama mais convidados. Vai dar uma melhorada na câmera, na iluminação, que tá precária ainda. Mas já deu uma melhorada bastante. Beleza? E vamos chamar o Ruivaldo, que ele está querendo fazer de novo. E assim, eu vou dar até uma sugestão aqui da gente começar a fazer esses bate-papo falando sobre as instruções sobre o RGF, sobre a Constituição, falando sobre processos. Por quê?
porque talvez as pessoas ouvindo fique mais fácil do que a leitura. Não, com certeza, com certeza. Acho que a ideia é válida. A gente pode fazer isso semana que vem, sem dúvida. Pessoal, agradeço você mais uma vez, Quirino. Obrigado a todos aqueles que seguem aí, nos curtem na Maçonaria em Pauta, no Instagram, no Facebook e agora no YouTube também. Obrigado. Boa tarde, boa noite para todo mundo.